eu pensei em algo de madrugada e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que pode ajudar alguns de vocês. Quando eu comecei em 2007, 2008, era por uma demanda da loja da minha mãe que precisava-se de cadastrar algumas coisas ali. E eu cadastrava com Excel vendas ali para fazer cálculos de várias coisas, como comissão, enfim, várias coisas. E eu dava entrada no Excel e aí depois eu fazia os cálculos automáticos ali daquilo e eu achei mágico aquilo. Depois eu fiquei com preguiça de ficar colocando na planilha e eu queria colocar alguma interface gráfica. Foi aí que eu conheci os macros. Então, pois é, minha primeira linguagem foi Visual Basic. E a partir dali eu queria fazer com outras coisas e foi aí que eu conheci Web e Java, né, o qual me apaixonei também. Fiz bastante coisa com Swing a partir daquela época e eu ainda estava no ensino médio, né? E já estava ganhando um pouco de dinheiro com aquilo em 2008. E tudo isso graças a uns DVDs que eu consegui num pirateiro, desculpa, mas foi um DVD que eu consegui no pirateiro do Mário Vergara. E foi aí que eu comecei a aprender a programação, né? Então, digamos que o primeiro tutor foi o Mário Vergara e com DVDs, porque naquela época não tinha muito de YouTube pra galera mandar o conteúdo. Então eu realmente comecei a fazer dessa forma. Mas o ponto que eu lembrei e que eu acho que é interessante passar para vocês era que mesmo fazendo tudo aquilo, mesmo gerando um valor absurdo, esse valor não era percebido. Meus pais não são culpados disso, porque eles são pessoas que eles eram iletrados, praticamente. Eles não tinham nenhum ensino fundamental. Então, minha mãe mal sabia ler e fazer conta. Meu pai sabia fazer mais conta. Mas era assim que era, entendeu? Como é que alguém que, de repente, está mexendo no computador, estudando coisa de computador, ia ser bem visto, né? Então, no meu caso, por conta da situação que eu via, da comunidade que eu frequentava naquela época, coisa de igreja, essas coisas, eu era tido como vagabundo. Porque eu passava o dia sentado, estudando e fazendo essas coisinhas. Mesmo gerando valor para isso. Daí, eu comecei... Eu fiz o meu primeiro projeto pago em 2008. Foi por isso que eu falo que a minha vida de desenvolvedor começou em 2008. E esse projeto foi feito em WordPress, né? Foi um site. Eu ganhei R$ 300. Foi o primeiro valor que eu ganhei. E eu ainda estava no ensino médio também. E depois que eu ganhei aquilo, eu erroneamente pensei que aquele estigma de as pessoas vão parar de ser vagabundo, me chamar de vagabundo, mostrei pra minha mãe, mostrei pro meu pai. Nunca parou. Eu sempre era o cara que ficava só jogando, via algum amigo, também no mesmo naipe, meio letrado, e ia beber água no escritório, me via no computador e já tirava aquilo ali, né? Já fizeram aquilo ali de mim. E eu lembro que meu computador, quando ele queimou, não iam comprar outro pra mim. Eu fiquei uma semana sem computador e eu fiquei desolado. Desolado. Isso foi em 2009, se eu não me engano. Eu fiquei completamente desolado. Eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Eu mudei, eu fiquei meio depressivo. E a minha mãe não teve escolha a não ser comprar um outro computadorzinho pequeno pra mim, porque o outro queimou. Não é, os computadores também era mil maravilha, né? Mas era o que tinha. E aí, comecei a estudar bastante, assim, eu tava fazendo, obviamente, como... e daí vem agora a explicação do porquê eu era técnico em enfermagem também. Porque isso não era visto como um trabalho. Mesmo, eu fazia em média uns R$ 800, com alguns sites, algumas coisas assim por mês. Era pouco no começo, né? Mas era muito, né? Na realidade, para quem não tinha nada. Tava praticamente no ensino médio. Mas aí eu continuava nos ensinos técnicos da vida, terminei técnico em enfermagem. E aí eu comecei a trabalhar meio período, né, depois de 2009, né, de 2010 até, eu comecei a trabalhar vários anos e trabalhava com programação, né, de manhã e à tarde meu plantão era das 13 até as 19. Então eu trabalhava no hospital meio período, né, e tinha esses dois trabalhos. Tanto que tem muitas fotos minhas que, na verdade, eu tô todo de branco num evento de programação, ou até num evento de anime, enfim, porque eu tava vindo do hospital. Então eu tinha essa jornada dupla ali, eu trabalhava bastante nessa parte. Mas eu percebi que nessa época eu trabalhava mais para mostrar para os outros que eu tinha um trabalho e justificar o que eu estava fazendo.
E sim, gente, eu era esse tipo de pessoa. Eu realmente me importava com a opinião alheia. Até que um dia eu fiz um app e esse app era relacionado à Bíblia. Esse aplicativo, ele mostrava a Bíblia, né? Como eu sabia Java, então fazer no Android nativo era tranquilo. Fiz um aplicativo inário, chamei de Bíblia Inário. As pessoas começaram a usar lá na igreja que eu frequentava. E, assim, eu não esperava muita coisa. Mas teve um sermão, de repente, que o pastor falou, tem um aplicativo aí de Bíblia e de Inário. Aplicativo Bíblia Inário. Naquele momento, aquela sensação de... Meu coração ficou assim apertado. Eu falei assim, nossa, finalmente alguém vai reconhecer o meu trabalho. O sermão foi sobre como os celulares atrapalham a vida cristã e o que o certo mesmo era desinstalar esses apps e usar a Bíblia de papel, né? E aquilo me magoou muito, não pelo sentido. Eu sabia que o ambiente que eu tava era complicado também. Depois de um tempo eu entendi, mas na época eu fiquei isolado, eu fiquei pensando, nossa, não tem nada que eu vou conseguir fazer, nada, nada, nada. Foi aí que eu comecei, eu tive um estralo, o primeiro estralo que eu tive na minha vida foi quando eu percebi que nem meu pai, nem minha mãe, nem o pessoal, nem os amigos dele, nem as pessoas que vivem ao meu redor, né, eles vão entender o que eu estou fazendo e não vão entender meus sonhos, que é de tentar trabalhar com isso. Foi aí, nesse momento, que eu descobri que, até por um pensamento errôneo, de não me achar alguma coisa, né? De realmente me autodenegrir, eu realmente pensei que o certo seria eu focar no produto e eu ver aquilo funcionando como um jogo. E não pensando se os outros vão falar alguma coisa ou não. Foi aí que tudo na minha vida começou a dar certo, minhas coisas começaram a acontecer, de trabalho e tudo mais. Apesar do motivo errôneo, continua sendo a mesma, continua certo. É porque naquela época eu já estava meio depressivo. E eu tive vários períodos de depressão forte. Nem parece, né? Mas eu tive realmente períodos, mesmo tendo tudo assim, de querer me matar, de querer fazer as coisas. E hoje eu entendo por quê. É porque nós temos na nossa mente um músculo. Isso aqui é o músculo que tem dentro da nossa cabeça. Então a gente sempre fala que um desenvolvedor, ele tem, ó, olheiras. Um desenvolvedor às vezes perde bastante cabelo, né? As meninas de desenvolvedor às vezes perdem cabelo ali, os meninos ficam careca, dor nas costas e tudo mais, mas aqui dentro tem um músculo. E depois de uma jornada de trabalho, você tem que descansar. Depois da minha jornada de trabalho, eu não conseguia descansar, porque não era visto como trabalho, mas eu cansava. Quando aquilo começou a me trazer ansiedade e depressão, que é os sintomas de um cérebro cansado, aquilo ali me pegou. Eu já até tentei, Deus o livre, tirar a vida, né? E assim, 2 vezes. Mas, assim, Deus teve misericórdia em mim. Depois eu comecei a lidar com pessoas, porque eu comecei a perceber isso. Não só no mundo da programação, mas tudo isso, as pessoas às vezes elas estão com os motivos errados. Nós desenvolvedores nós resolvemos problemas. Nós somos pessoas que resolvem problemas, né? Mas naquele momento, tem um momento em que a gente esquece da gente. A gente esquece que o nosso trabalho, independente se você às vezes está aprendendo, se você faz uma coisa ou não, você pensou bastante, seu cérebro fritou daquilo. É hora de descansar. Às vezes a gente pensa, porque eu não fiz tal coisa, eu deveria trabalhar um pouco mais. Lembra que aqui é um músculo. Então eu sempre quis sair da minha família, fui morar em Fortaleza por causa disso, para tentar achar outros e ver pessoas que possam me entender. Fui tentar fazer outras coisas, fui tentar ver tudo assim, mas ninguém vai dar mais valor a você do que você mesmo, independente de quem seja. E foi isso que eu aprendi que mudou a minha vida.
Ninguém vai dar valor a você mais do que você mesmo. E o melhor, você só precisa disso. Mais de nada. Às vezes a gente quer tanta coisa, tanto que alguém fale por você, tanto que alguém participe da tua vida. Mas eu pergunto, e você? Participa da sua própria vida? Você ou você vai continuar fazendo as coisas só pelos outros? Você vai perder tanto fazendo isso. Você vai perder tanto. O melhor conselho que eu posso dar para vocês agora: faça as coisas por você. É o melhor conselho que eu posso dar. Se realmente um dia você quiser ser alguém, evoluir, você não precisa se enganar. Você não precisa ter pessoas do seu lado batendo no seu ombro. Vão ser poucas. Independente do estágio que você tenha. Talvez, quanto mais você suba na sua carreira, mais você vai ter inimigos. Pessoas batendo no seu ombro, pode ter várias. Muitas falsas também. A maioria delas. Então, faça pela única pessoa que merece, você mesmo. E aí você pensa assim, mas o que isso tem a ver com programação? Tudo. Sabe quando eu falo para ajudar as pessoas na comunidade? As pessoas pensam que eu falo isso para que todo mundo se ajude e tal, para passar pelo outro, para você pensar seu bem. Você pode pensar o que você quiser, mas o maior motivo de você ajudar ajudar uma outra pessoa na comunidade tem que ser você mesmo. Você evolui quando você ajuda. Esse é o maior motivo. É legal você ver, como é bom fazer o bem. É bom você fazer o bem para pessoas que você não conhece, para pessoas que você não tem tanta convivência, porque aí você não vai esperar nada delas e não vai se decepcionar, porque é o que com certeza você vai acontecer se você fizer isso. Então ajudar os outros é legal, mas é difícil você não esperar nada. Então tenta ajudar desconhecidos que você vai ver que é legal. Então, você desenvolvedor, você desenvolvedora, que está esperando que alguém vai perceber que você aprendeu aquele design pattern, que você aprendeu aquela coisa legal, aquela coisa incrível, aquela arquitetura difícil, e que seu cônjuge, sua mãe, seu pai vai bater no seu ombro dizendo: muito bem, meu filho. As pessoas ao seu redor: muito bem, cara. Muito bem, mina. A vida não tem esse software. Mas, cara, se você tiver feito tudo isso por você, é uma alegria imensurável. Imensurável. Esse é o segredo. Tudo que você faz, tudo que você tem que colocar, pare de esperar dos outros que eles vão perceber o que você está fazendo. Faça por você. Ajude os outros por você. Dê mais valor ao que você tem mais de importante na sua vida, que é a sua vida. Faça isso. Nem precisa se preocupar em tentar ver resultados. Nem precisa. Porque no momento em que você foca em você, qualquer coisinha que você faz que é por você, você já é automaticamente agraciado, sem você precisar fazer nada. Meu maior conselho para você que quer evoluir na sua vida: não espere nada dos outros.
faça tudo por você. E aí você vai ver o quanto que você vai evoluir. Um abraço e vamos ser referência juntos? Eu ainda acredito nisso, viu, pessoal? Vamos que vamos.